Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã, hoje, segunda-feira, 30 de novembro, festa do apóstolo Santo André. Meditemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como vimos, Jesus chama duas duplas de pescadores. Aqui nós temos a estrutura da vocação. Primeiramente, Jesus viu dois irmãos, e ver na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, significa escolha, eleição. A Virgem Maria diz: o Senhor olhou para a humildade da sua serva. A ação parte de Cristo: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E Jesus chama enquanto estamos na nossa vida diária, no nosso trabalho, assim como os apóstolos estavam pescando. E Jesus lança o convite: segui-me. E da parte dos homens, da parte dos apóstolos, há de se ter uma ruptura. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. O que significa deixar as redes? Deixar o trabalho. Tiago e João deixaram a barca e o pai. Deixaram também o trabalho e a família. Então, deixar o trabalho e deixar a família para seguir a Cristo significa a prática do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não interpretemos que Jesus está querendo que nós deixemos tudo, ou seja, abandonemos o trabalho, deixemos de amar pai e mãe, de jeito nenhum. O quarto mandamento continua valendo: honrar pai e mãe. Jesus deixa muito bem claro que a prioridade é a busca do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Meditemos sobre algumas características do apóstolo Santo André, que é irmão de Pedro e considerado o primeiro apóstolo chamado por Jesus. Por isso que ele é o protóclito e deve ter sido um grande privilégio espiritual para Santo André ter sido aquele que o Senhor pôs primeiramente os olhos sobre ele. Que honra! Meditemos sobre algumas características deste apóstolo. Ele tem um coração dócil, um coração disponível para ser formado. Santo André e João Evangelista eram discípulos de João Batista. Eles aprenderam de João Batista a penitência, como também a conversão. Um certo dia, Jesus passou diante de João Batista, André e João. E João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus. E a partir daquele momento, os dois discípulos se aproximaram de Jesus, deixaram João Batista e se interessaram em seguir o Mestre. Nosso Senhor lhes pergunta: o que buscais? Eles respondem: Rabi. E em seguida perguntam: onde moras?
Jesus retrucou: vinde e vede. E os 2 discípulos seguiram a Jesus. André passou a tarde inteira com o Mestre e ficou tão encantado e comovido que correu para sua casa e contou ao seu irmão Pedro: nós vimos o Messias. E nos diz o Evangelho que André conduziu Pedro a Jesus. Que vocação belíssima! Por isso que, além dele ter esse coração dócil para ser formado, ou seja, para deixar o seu mestre João Batista e entrar na escola de Jesus Cristo, quando ele tem essa experiência com o mestre, ele logo anuncia o encontro com o Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, deve ser a nossa vocação. Se você tem a experiência profunda com Cristo, não guarde para si esse grande privilégio. Anuncie, sobretudo através da vida, e em seguida você pode anunciar através dos seus lábios, seja no seu trabalho, com seus amigos. Fale da novidade que é viver o Evangelho. Fale da boa nova de ser transformado pelo Senhor. Assim fez Santo André. Provavelmente, se André não tivesse anunciado, relatado a experiência que ele teve com o Mestre, a Pedro, nós não teríamos o grande apóstolo Pedro, nosso primeiro Papa. Há 3 tipos de pessoas que escutavam a Cristo. Escutavam com solicitude, com bom gosto, diferentemente dos fariseus que o escutavam para criticá-lo. Então, o primeiro grupo é a multidão, o segundo grupo, os discípulos, e o terceiro grupo, os apóstolos. A multidão escutava um pouco superficialmente. É o tipo aquele católico que é batizado, mas não tem adesão a Cristo. Como diz o Papa Bento XVI, é um pagão batizado. É aquele que vai à missa de 7º dia, vai a um casamento. É aquela pessoa que não tem uma experiência de fé e não participa da comunidade, mas tem uma certa admiração. O segundo grupo são os discípulos de Jesus, ou seja, os seguidores, são aqueles católicos que costumam até ir à missa com uma certa frequência, até podem ir à missa diária, à missa também dominical, creem em Jesus, mas querem mais receber do que dar. E o terceiro grupo é chamado o grupo dos apóstolos. O Senhor chama os apóstolos do meio dos discípulos. Então, qual a diferença entre ser apóstolo e ser discípulo? O discípulo recebe, mas dá muito pouco. O apóstolo se doa muito mais. O apóstolo é aquele que quer muito mais se doar do que receber. O apóstolo é alguém que dá tudo a Jesus. Não significa que ele consiga, mas para nosso Senhor o importante não é tanto o resultado, mas a disposição interior. O apóstolo é aquele para quem Jesus diz: segue-me. Imediatamente deixa tudo, como fez Santo André, que hoje celebramos. O apóstolo é aquele que Jesus diz: eu te chamo porque eu te quero perto de mim. Eu te quero como pescador de homens. Eu te quero como meu colaborador. O apóstolo é aquele que ama mais. Até me custa deixar as redes, até me custa deixar meu pai, mas eu me disponho a te seguir. Aqui estou, Senhor. Não se trata de um Superman, de uma pessoa extremamente forte. Pelo contrário, se trata de alguém que ama mais.
Jesus não chama homens fortes, homens de mármores, perfeitos, de jeito nenhum. Qual a diferença entre as flores de plástico e as flores de verdade? As flores de plástico nunca murcham. As flores de verdade murcham. São flores reais que têm até defeitos, que têm até limitações, que têm falhas. E são essas pessoas reais que Jesus chama. É este homem, André, frágil também, essa flor que pode murchar, que hoje é chamada. Queridos irmãos e irmãs, que as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos pecados não nos inibam, nem sejam obstáculos para que nós deixemos de seguir a Jesus. Apenas nos abramos à sua graça, como fez Santo André. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.